Boa noite, investidores. Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Santos Brasil. A Santos Brasil é uma recomendação de compra aberta pela Levante. Tá? Então, deixa eu passar aqui sobre o que essa empresa faz, falar um pouco sobre os seus dados operacionais e sobre a tese de investimento, tá bom? Então, onde a gente vê o potencial de crescimento dessa empresa e falar um pouquinho sobre o potencial de valorização que a gente vê para esse ativo, tá bom? Então, para quem não está inscrito no canal, queria fazer o convite para você se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos lá. A Santos Brasil é uma empresa que é referência na operação portuária de containers do Brasil. Tá bom? Vou subir um mapinha aqui do Brasil para vocês para mostrar os 5 terminais marítimos que a empresa tem, que elas estão distribuídas pelos estados do Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Tá bom? Vocês podem ver ali também, lá no norte do país também, tem o Tecon Vila do Conde. Né? Para oferecer todas essas soluções para esses clientes, a empresa ela conta com uma estrutura logística com 2 centros de distribuição, um no Guarujá e outro em Santos. Além disso, ela tem um centro de distribuição em São Bernardo do Campo e trabalha também com transporte rodoviário. Tá? Quando a gente olha para a receita da empresa, né, então eu subi para vocês aqui o breakdown da receita da Santos Brasil, a gente está falando ali que a maioria da sua receita vem das suas atividades portuárias, como a operação do cais e armazenagem. Bom, quando a gente olha para ela dentro do contexto do Porto de Santos, ela tem 33% do share do Porto de Santos. Né? Vocês podem ver aqui a participação dela, a evolução histórica aqui, desde o primeiro trimestre de 2018, da participação da Santos Brasil. Né? E ela movimentou aí 500 mil TU de containers nos primeiros 6 meses de 2020. Tá? O volume, vale notar que o volume de containers movimentados pela empresa vem crescendo desde 1998 a uma taxa anual média de 10% ao ano. Tá bom? Quando a gente olha para 2020, a gente espera aí uma queda ligeira em relação ao ano anterior pelos efeitos da pandemia do coronavírus, mas já vamos explorar isso daqui a pouquinho em mais detalhe. Tá? Quando a gente olha para os dados operacionais da empresa, olhando aqui para esse ano de 2020, né, a gente vê que devido aos efeitos da pandemia, a empresa ela teve um impacto maior nas importações. O que acontece, então, pessoal? O câmbio mais depreciado, as pessoas aqui no Brasil, tudo que você traz de fora em dólares fica mais caro, reduz o volume de importações e isso para a empresa tem um efeito duplo. Além de reduzir a sua receita de operação de cais, reduz também a sua receita de armazenagem, né? Porque esses containers, os containers de importação, eles também geram receita de armazenagem para a empresa. Né? Então, quando a gente olha o mix de containers cheios na comparação anual e trimestral, o volume de containers cheios recuou para 73% do total movimentado no segundo trimestre de 2020, contra 75,5% no primeiro tri de 2019 e 77,2% no primeiro tri de 2020. Tá? Então, como vocês podem ver aqui, aqui a gente tem o volume de containers cheios movimentados, né? E aí a variação ano contra ano, mostrando essa queda realmente aí no segundo trimestre de 2020. Né? O que a gente vê hoje, a gente acredita que, isso até falando com a empresa, né? Com essa queda de 22% no volume de movimentado no Tecon Santos no segundo tri de 2020, a gente acredita que o pior já ficou para trás. Tá? Então, quando a gente olha no terceiro trimestre de 2020, a tendência é que esse volume, né, segundo dados aí que a gente conversou com a empresa, é que após ter caído 22% na comparação anual no segundo tri, agora no terceiro tri, em comparação ao ano passado, a gente deve ver uma queda de 16%. Então, o efeito do coronavírus, o efeito da pandemia, aos poucos está diminuindo a empresa, as operações estão aos poucos voltando a se normalizar, tá bom? Então, novamente, subimos o gráfico para vocês aqui, mostrando as variações percentuais, como a gente viu aqui no começo do ano, perspectiva boa, o país crescendo, né, e as importações melhorando, e aí com o advindo da pandemia, o câmbio se depreciando, a gente teve um efeito bastante negativo nas importações. E vale notar que existe uma sazonalidade também nesse mercado, né? Então em setembro e outubro a gente tem geralmente o período mais forte para as importações aqui no Brasil. Então também isso deve beneficiar os resultados da empresa no curto prazo. Tá? Então um dos drivers para a ação é o contrato que ela tem, contrato com a Maersk. Tá? Então a Maersk, que é o maior cliente da Santos Brasil, ela vai renegociar com a Santos Brasil o seu contrato em 2021. Os outros contratos que a empresa tinha já foram negociados antes da pandemia e todos tiveram aí, em média, um aumento de 2 dígitos no valor do contrato. Né? Então, quer dizer que os contratos que ela tinha com outras empresas, em geral, tiveram seu valor reajustado por mais de 10% ou mais. Né? Então, e quando a gente olha para as tarifas no Porto de Santos, a gente vê ainda que elas são bastante abaixo de outros portos internacionais similares a eles. Né? Então, com características de volume parecidas, tudo. Então, a gente vê espaço para a Santos Brasil também emplacar um reajuste com a Maersk e acredita que o ambiente econômico melhorando até lá, até março do ano que vem, né?
Então, está checando para vocês, em março de 2021 é a data exata que termina esse contrato com a Maersk. Então, o ambiente econômico melhorando até lá, a empresa vai ter mais força para emplacar um aumento de preços, né, para renegociar esse contrato de uma maneira mais positiva. Fazendo isso nesse momento de crise agora, né, a gente está saindo da crise agora, mas ela não conseguiria fazer uma negociação tão boa. Né? E vale notar um dado interessante, né, para falar um pouquinho sobre a resiliência desse setor, entrando agora um pouco nos motivos pelos quais a gente gosta desse setor, é que é um setor bastante resiliente. Então, quando a gente olha para o volume transportado aqui no Porto de Santos, a gente só viu 2 anos que ele teve queda, 2009 e 2016. Então, nas duas crises aí que a gente teve, a crise global, né, e a crise aqui no Brasil, crise de 2016, realmente só aí nesses 2 cenários apresentando uma queda. Mesmo assim, não foi uma queda tão relevante. Tá? Então, na crise de 2008 para 2009, ali, né, a gente teve uma queda já um pouco mais forte, mas aqui em 2016 até as importações, aqui, o volume transportado, ele segurou bastante. Né? Então, e aqui a dinâmica é bastante ligada ao crescimento do PIB do Brasil, né? Então, o PIB crescendo, você tem mais importações, você aumenta o volume exportado também em geral, né? Mas a alta do dólar, ela acaba atrapalhando o volume de importações aqui. Então, isso também vem dando um impacto aqui nas operações da Santos Brasil, tá bom, pessoal? Mas vale notar que a gente, conversando com a empresa, a gente viu que os centros de distribuição dela estão relatando um bom estoque aí. Então, apesar de ela estar com um mix um pouco pior, então com menos importação em relação à exportação, que não gera receita de armazenagem, né? As receitas de exportação não geram receita de armazenagem, enquanto a importação sim, então tem, vamos dizer assim, é mais atrativo para Santos Brasil. Mesmo assim, os outros negócios ela ainda está vendo um volume bastante razoável. Tá? Então, quando a gente olha, vamos falar um pouquinho da posição financeira da empresa. É uma empresa que está bastante confortável hoje, né? Então, no final do segundo trimestre, ela tinha uma dívida líquida de apenas 84 milhões de reais, tá? Então, uma relação de dívida líquida por EBITDA de 0,8 vezes. E na sexta-feira, dia 25 de setembro, a Santos Brasil ela anunciou o preço do seu follow-on. Então, a empresa fez um follow-on a 4,1 reais por ação, tá, pessoal? E acabou, né, botando para dentro aí 790 milhões de reais quase nessa oferta. O mercado não reagiu muito bem à oferta da Santos Brasil, então o preço da oferta saiu 5,5 abaixo do fechamento. Então a empresa ela jogou o preço da oferta para baixo para conseguir captar os recursos, né? E a gente vê aí que no mês de setembro a empresa, né, só para ilustrar esse movimento, essa pressão vendedora que teve no mês, a ação caiu 22,5%, ante uma valorização de 4,8% do Ibovespa. Então o Ibovespa subiu 4,8% e a ação caiu 22,5%, né? Então, esses recursos a gente acredita que é bastante interessante na tese de investimento, que eles permitem que a empresa participe em novos arrendamentos de terminais portuários, né? Ela termine de verticalizar e integrar a sua cadeia logística a partir da plataforma que ela tem hoje ali em Santos, né? E ampliar e consolidar também a sua participação no mercado, né? Então, a gente acredita que é um bom momento para a Santos Brasil trazer para dentro esse dinheiro, o mercado, bastante IPO sendo feito, as ofertas estavam bem movimentadas, né? Conseguiu trazer um dinheiro em boa hora. Tá? Falando um pouquinho sobre a tese de investimento de longo prazo, tá bom? Onde a gente centra as nossas recomendações nessa empresa, acredito que um dos principais pontos aqui está nesse gráfico que eu vou subir para vocês agora, que mostra as importações e exportações como percentual do PIB do Brasil, tá? E a abertura econômica do Brasil. Quando a gente olha o Brasil no ranking de abertura econômica, nós estamos no lugar 159 no mundo, tá? Então a gente está na posição de número 159 desse ranking, tá? Então, a gente tem uma abertura econômica muito baixa, né? E quando nós olhamos para o volume de importações e exportações, né? Então aqui em relação ao nosso PIB, né? Isso aqui é claro em reais, né? A gente vê que o nosso valor em importações e exportações é muito baixo, né? Então quando a gente olha para a média do mundo, tá bom? A gente está falando aí de 44% do PIB, América Latina 41% do PIB, o Brasil metade disso, né? Então mostrando que realmente é um setor que tem capacidade de crescer, né? Um outro estudo apresentado pela empresa também ilustra como a penetração de containers no Brasil é baixa. Então, aqui no Brasil, a gente está falando uma penetração de 48 TEU, tá? TEU é a medida de capacidade de armazenagem de um container, né? A gente está falando de 48 TEU a cada 1.000 pessoas, tá? Sendo que a média mundial é de 105 TEU por 1.000 pessoas, a média da América Latina é o dobro da média do Brasil, 86 TEU por 1.000 pessoas, tá? E aí a gente olha, ainda tem outros estudos, né? Então um terceiro estudo que vale citar aqui existe uma estimativa, uma consultoria grande,
de que o volume no Porto de Santos ele possa dobrar até 2028, tá? Que daria um crescimento anual composto aí de 10% ao ano, tá? Que é bastante acima das nossas estimativas. Então, pessoal, é uma ação que tem fundamentos, é um setor, né, uma empresa que está num setor que tem fundamentos, perspectivas de longo prazo sólidas. Então, apesar no curto prazo a gente ter essa depreciação cambial atrapalhando os resultados com volume menor de importação e o crescimento da economia também fraco neste momento, né, a gente acredita que no longo prazo é uma ação com bastante potencial. Tá? Então, um setor que tem perspectivas muito boas e nisso que a gente sustenta a nossa recuperação de compra na Santos Brasil. É uma ação que a gente vê mais de 60% de potencial de valorização. Tá? Então, só para ilustrar também como a gente acredita, um ponto que a gente acredita que tem um ponto de entrada bastante interessante para essas ações, é uma ação que no ano, até dia 6 de 10 aqui, estava acumulando uma queda de 49% quase, né? Enquanto o Ibovespa caindo 17,3% no período, subindo para vocês esse gráfico também. Tá? Então, o desempenho no ano aí também reforça aí o bom ponto de entrada para as ações da Santos Brasil. Tá? Então, no curto prazo, a gente ainda deve ter os resultados um pouco mais fracos, né, ainda impactados pelo coronavírus, mas isso já deve estar na conta no mercado. Mas a perspectiva de longo prazo, a nosso ver, continua bastante positiva e por isso mantemos nossa recomendação. Tá bom? E, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá bom? Qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários abaixo. E novamente reforçando aqui, né? Eu venho trazendo esses conteúdos falando de empresas, falando um pouco de economia, falei até sobre as eleições nos Estados Unidos, falei sobre empresa de tecnologia, trouxe para vocês uma análise das ações da Apple, né? Então é muito importante para mim a participação de vocês. Então, comentem ali no box abaixo aqui do vídeo, deixem sugestões de vídeos que vocês querem ouvir. Pedro, quero ouvir de tal assunto, né? Para eu poder trazer para vocês conteúdos mais relevantes, conteúdos aí que estejam de acordo com o que vocês, meu público, que é a audiência, está querendo ouvir, tá bom? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.